Resumo do livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Admirável Mundo Novo, publicado em 1932, é uma das obras mais emblemáticas do século XX e um dos marcos do gênero distópico, ao lado de 1984, de George Orwell, e Nós de Evgeny Zamyatin. O romance projeta uma visão de futuro em que a ciência, a tecnologia e o controle social moldam inteiramente a vida humana, oferecendo uma sociedade aparentemente estável, mas que por trás do verniz de perfeição, se revela profundamente desumanizada. O livro começa apresentando um mundo do futuro no qual a individualidade foi praticamente abolida, a liberdade reduzida a um conceito obsoleto, e a felicidade transformada em uma obrigação social garantida por condicionamentos psicológicos e químicos. O cenário inicial é o Centro de Incubação e Condicionamento de Londres Central, onde embriões são fabricados artificialmente, já que a reprodução natural foi eliminada. Os indivíduos são produzidos em laboratório, organizados em castas e preparados desde antes do nascimento para exercerem papéis específicos. O princípio fundamental desse mundo é a estabilidade social alcançada por meio de uma rígida hierarquia biológica e de um condicionamento psicológico que impede o surgimento de frustrações ou desejos que possam gerar conflitos. O diretor do centro conduz um grupo de estudantes em visita às instalações, explicando o processo de fecundação artificial, o desenvolvimento dos embriões e os métodos de divisão celular que permitem a criação de gêmeos idênticos em larga escala. Essa técnica, chamada processo Bokanovsky, garante que centenas de seres humanos idênticos possam ser gerados de um único óvulo, sendo úteis para trabalhos repetitivos em fábricas. A sociedade é dividida em 5 castas principais: alfa, beta, gama, delta e epsilon. Os alfas são os mais inteligentes destinados a funções de liderança e trabalhos intelectuais. Os betas são um pouco menos dotados, mas ainda capazes de exercer funções técnicas. Os gamas, deltas e épsilons compõem as castas inferiores, sendo os épsilons os mais limitados intelectual e fisicamente usados para trabalhos pesados. Desde a gestação artificial, os embriões das castas inferiores são deliberadamente privados de oxigênio ou expostos a substâncias que limitam seu desenvolvimento, garantindo que nasçam com menos capacidade cognitiva e física. Essa manipulação inicial é complementada por técnicas de condicionamento psicológico após o nascimento, garantindo que cada indivíduo aceite com alegria o papel que lhe foi designado. O condicionamento mental, realizado por meio de repetições hipnopédicas, ensinamentos transmitidos durante o sono e associações de prazer ou repulsa a estímulos do mundo externo. Por exemplo, crianças destinadas às castas inferiores são condicionadas a temer livros, ou a sentir repulsa pela natureza, para que não desenvolvam interesses que atrapalhem suas funções produtivas. Ao mesmo tempo, todos aprendem frases como cada um pertence a todos, e quanto mais roupas, melhor, incentivando o consumo e a promiscuidade como formas de manter a economia e evitar laços emocionais profundos. A sexualidade é incentivada desde a infância, e a monogamia é considerada algo primitivo e imoral. O prazer é um valor absoluto, e o sofrimento é eliminado tanto quanto possível. Para garantir que ninguém se sinta infeliz, existe o Soma, uma droga oficial distribuída pelo Estado, que proporciona sensações de euforia e tranquilidade sem efeitos colaterais físicos graves. O Soma é um instrumento perfeito para evitar crises existenciais, pois neutraliza qualquer possibilidade de dor emocional ou questionamento profundo. Nesse ambiente, conhecemos Bernard Marx, um alfa que, apesar de pertencer à casta superior, sente-se deslocado. Diferente dos outros alfas, Bernard é fisicamente menor e mais frágil, resultado de uma possível falha em sua gestação artificial. Isso gera insegurança e faz com que ele não seja plenamente respeitado entre os colegas de sua casta. Além disso, Bernard possui uma sensibilidade incomum, incomodando-se com a superficialidade da vida e questionando, ainda que de forma tímida, os fundamentos da sociedade. Ele se ressente da promiscuidade incentivada, sente ciúmes quando a mulher por quem se interessa, Lenina Crown, se relaciona com outros homens, e mostra-se desconfortável com as festas e rituais coletivos regados à Soma. Sua diferença desperta desconfiança nos outros e atrai críticas de superiores, mas também o torna uma personagem central na reflexão filosófica proposta por Huxley. Lenina, por sua vez, é uma jovem beta que segue as normas sociais sem grandes questionamentos. Ela é atraente, sociável e adaptada ao mundo em que vive, mas também demonstra, em alguns momentos, certa inquietação diante da diferença de Bernard. Ao aceitar viajar com ele para uma reserva selvagem, menos uma área preservada, onde seres humanos ainda vivem de forma natural. Sem controle tecnológico, Lenina se coloca no centro de uma experiência
que revelará os contrastes mais profundos entre os dois mundos. A viagem à reserva selvagem é um dos pontos de virada do romance. Lá, Bernard e Lenina encontram uma comunidade de índios que ainda vivem com costumes tribais, com religião, casamento monogâmico e reprodução natural. Para Lenina, a experiência é chocante e repulsiva. Para Bernard, é uma oportunidade de confirmar suas suspeitas de que o mundo civilizado perdeu algo essencial da humanidade. É na reserva que eles conhecem John, o selvagem, personagem que desempenhará papel fundamental no desenvolvimento da narrativa. John é filho de Linda, uma mulher da civilização que havia ficado presa na reserva, anos antes, após se perder de seu grupo. Grávida, deu à luz John, naturalmente, um escândalo no contexto da sociedade moderna. Criado entre os índios, John foi, contudo, sempre visto como estrangeiro, pois sua origem era diferente. Apesar de aprender a língua e os costumes locais, sentia-se deslocado. Sua maior formação cultural veio de um exemplar de Shakespeare que encontrou e passou a ler obsessivamente. As palavras de Shakespeare tornaram-se seu guia moral e espiritual, fornecendo-lhe uma linguagem rica e profunda para expressar emoções, dilemas e pensamentos sobre a vida, o amor e a morte. Quando Bernard percebe a existência de John, enxerga nele uma oportunidade de se proteger contra as pressões que vinha sofrendo em sua própria sociedade. Ele decide levar John e Linda de volta à civilização. A chegada deles em Londres causa enorme comoção. John, o selvagem, torna-se uma espécie de celebridade exótica, objeto de curiosidade, fascínio e entretenimento. Bernard, que antes era marginalizado, ganha prestígio ao se tornar o responsável por apresentar o selvagem à sociedade. Essa ascensão repentina enche Bernard de vaidade, mas sua fama é passageira e superficial. O contraste entre John e o mundo civilizado, porém, é o núcleo dramático mais poderoso do romance. Educado nos ideais de Shakespeare, John valoriza a pureza dos sentimentos, a dignidade, o amor verdadeiro e a transcendência espiritual. Ao se deparar com uma sociedade que rejeita todos esses valores, em nome da estabilidade e do prazer imediato, ele entra em profundo conflito. Para ele, o mundo novo parece desprovido de alma, uma paródia grotesca da humanidade. Ao mesmo tempo, Lenina sente-se atraída por John, mas sua tentativa de seduzi-lo encontra resistência, pois John idealiza o amor e a sexualidade em moldes românticos e espirituais, totalmente incompatíveis com a promiscuidade superficial que ela representa. A tensão entre os dois evidencia a incompatibilidade entre as concepções de humanidade dos dois mundos. O ponto culminante do confronto ideológico ocorre quando John conhece Mustafa Mand, um dos controladores mundiais, responsável pela manutenção da ordem e da estabilidade na sociedade. O diálogo entre os dois é um dos trechos mais filosóficos e importantes do livro. Mand explica, com frieza e clareza, por que a civilização abriu mão da arte, da ciência livre, da religião e da liberdade individual. O argumento central é que tudo isso gera instabilidade, sofrimento e desigualdade. A busca pela verdade e pela beleza é nobre, mas também perigosa, pois pode desestabilizar a sociedade. Para evitar guerras, crises e tragédias, foi necessário sacrificar a individualidade em prol da felicidade coletiva. John, indignado, argumenta que a vida sem sofrimento e sem escolhas livres não é verdadeiramente humana. Para ele, a dignidade exige a possibilidade de errar, de sofrer, de buscar sentido além do prazer imediato. A frase mais marcante de John nesse debate é: "Eu não quero conforto, quero Deus, quero poesia, quero verdadeiro perigo, quero liberdade, quero bondade, quero o pecado também." Ao que Mustafa Aman responde: "Você está reivindicando o direito de ser infeliz." E John aceita: "Exatamente. Estou reivindicando o direito de ser infeliz." Esse embate sintetiza a questão central do livro. É preferível viver em um mundo de prazer, artificial estável e seguro, mas vazio de profundidade, ou em um mundo onde o sofrimento e a incerteza fazem parte da experiência humana autêntica? Para John, a segunda opção é a única digna, mas para a sociedade do admirável mundo novo, sua visão é considerada perigosa e irracional, incapaz de suportar o mundo artificial da civilização e, ao mesmo tempo, rejeitado pela reserva onde cresceu. John se vê duplamente estrangeiro, sem lugar no mundo. Ele tenta se isolar em uma cabana afastada, buscando purificação por meio do trabalho físico, da meditação e de práticas ascéticas. Entretanto, sua tentativa de se refugiar não passa despercebida. Multidões curiosas passam a visitá-lo como se fosse uma atração, explorando seu sofrimento como espetáculo. Cercado pela superficialidade e pela impossibilidade de encontrar autenticidade, John acaba sucumbindo ao desespero. No desfecho trágico, ele comete suicídio,
um gesto que simboliza tanto sua recusa em se submeter ao mundo artificial, quanto sua incapacidade de encontrar um lugar em qualquer forma de sociedade que conheceu. Admirável Mundo Novo é, portanto, mais do que uma narrativa distópica, é uma profunda reflexão sobre o preço da estabilidade e da felicidade, questionando até que ponto a humanidade pode sacrificar a liberdade, a individualidade, a espiritualidade, em nome do conforto e da segurança. O livro antecipa questões que se tornariam cada vez mais relevantes ao longo do século XX e XXI, como o papel da tecnologia na manipulação da vida, os perigos da homogeneização cultural, o impacto das drogas no controle social e o dilema entre liberdade e bem-estar coletivo. Huxley, com sua prosa clara e sua imaginação perturbadora, criou um universo que permanece atual e inquietante, desafiando gerações de leitores a pensar sobre o futuro da humanidade. Assim se encerra este resumo do livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley.